Olha, testosterona. Vamos falar de saúde aqui no Jornal do Piauí, porque a testosterona é um assunto que gera algumas polêmicas. Primeiro, nós precisamos de testosterona, esse hormônio produzido por homens e mulheres, nos homens em maior grau, mas precisamos dele. Agora, até que ponto precisamos repor a testosterona? Até que ponto somos capazes de produzir? E qual é a consequência que isso tem para a vida das pessoas? A informação que a gente tem, inclusive, é que tem gente se auto-aplicando testosterona. Será que é isso mesmo? O doutor Wallace Miranda está aqui com a gente, vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Doutor Wallace, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde. Né? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí, doutor Wallace. Bom, doutor, primeiro, vamos entender um pouco o que é a testosterona, informação na tela, para que serve e como é que a gente produz testosterona. Isso mesmo, Gelson. Boa tarde a todos, né? Testosterona é um hormônio, que é um hormônio masculino. Ele tem uma função muito especial, realmente é dessas características masculinas. Então, essa característica que tem da parte com relação à fertilidade, com relação à pilificação, ele traz essas características. E testosterona é um hormônio masculino, existe o hormônio feminino que é o estradiol. Então, os dois, tanto homem como mulher, podem ter sim testosterona. Só que mulher, se tiver testosterona aumentada, aí é patológico, aí é problema. Pode ser até um tumor produzindo isso. A testosterona nas mulheres, por exemplo, é produzida tem um pouco de hormônio masculino que é produzido na glândula adrenal. Na adrenal, pode ser produzido um pouco no ovário também. Então, se tiver um excesso de hormônio masculino na mulher, pode ser até um tumor. Então, a gente tem que ficar atento. Precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Também a gente tem outras situações, como um ovário policístico, que é bem comum nas mulheres, isso pode levar a um aumento da testosterona. Então, tem que ficar atento que realmente a gente tem tanto nos homens como nas mulheres. Mas ficar atento nas mulheres, porque se estiver em excesso, aí sim seria um problema. Inclusive, esse hormônio em excesso, ele pode trazer diversos problemas, tanto para homens como para mulheres. Exatamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais a respeito da testosterona, mais as informações na tela. Primeiro, sobre essa questão da produção. Você já falou sobre as glândulas adrenais. Agora, e falou que é um hormônio predominantemente masculino, mas as mulheres produzem também nos ovários e nas glândulas adrenais? Exatamente. É uma produção que é uma produção menor nas mulheres. Inclusive, essa é uma grande dúvida que existe. Geralmente, às vezes, chega lá a mulher perguntando com relação ao seu hormônio, achando que tem que aumentar a sua testosterona. O detalhe ele é produzido em pequenas quantidades mesmo. E a metodologia de dosagem dessa testosterona é uma metodologia que ele tem muito erro quando a dosagem é menor, é pequena. Então, é normal vir realmente a testosterona mais baixa nas mulheres. Ela não é para ter um hormônio igual ao dos homens. As mulheres, às vezes, vão ao consultório pedindo para aumentar a testosterona, para quê, doutor? Sim, muito comum. Tanto mulher como homem, muito comum. Porque acha que o cansaço, a indisposição pode estar associado a essa testosterona. Redução da libido. Então, a falta da testosterona, principalmente nos homens, a gente tem uma sintomatologia muito característica. Nas mulheres, são coisas inespecíficas que elas acham que pode ser por causa da testosterona. Então, chega muito no consultório a mulher pedindo para dosar a testosterona e o homem também pedindo para dosar a testosterona. Olha, então vamos falar um pouco. Olha, nos homens é produzido nos testículos, nas mulheres nos ovários e nos dois nas glândulas adrenais. Essas glândulas estão onde, doutor? Em cima dos rins, um pouquinho em cima dos rins. Exatamente. Então, elas ficam coladas lá já nos rins, então, por isso que elas têm esse nome adrenal, fica logo acima dos rins. Os testículos são capazes de produzir uma quantidade maior de testosterona? Exatamente, é fundamental, né? Então, tem essa produção do testículo, é ele que dá as características masculinas ao homem, então, é regulado por hormônios produzidos lá no hipotálamo, hipófise e hipotálamo, e tem essa produção dessa testosterona. É através dela que a gente tem essa fertilidade dos homens, que a gente consegue ter essas características masculinas. Próximo tópico, fala a respeito da quantidade de testosterona e os riscos que pode implicar na saúde das pessoas. Vamos lá, próxima informação. Se tiver uma produção abaixo, a gente pode ter aumento de gordura, disfunção sexual, perda de memória, cansaço, perda de massa muscular. Quando é que se produz menos? O que é que pode fazer com que os organismos produzam uma quantidade menor de testosterona do que o organismo precisa? Isso. A principal causa que a gente tem observado hoje em dia da redução dessa testosterona é o que a gente chama de um hipogonadismo até funcional, por causa da síndrome metabólica, excesso de peso, por exemplo, um diabetes, alimentação com mais industrializados, falta de atividade física. Então, tudo isso acaba levando a uma redução um pouco dessa testosterona. Então, o que a gente tem que avaliar é se tem algo mais patológico que esteja produzindo isso ou não. Por exemplo, pode ter um tumor que possa reduzir a testosterona. Sim. Então, a gente tem que investigar. Então, tem que investigar essas causas mais graves e avaliar se não é
por causa dessa síndrome metabólica que está associada a tudo isso. Então, você está querendo também dizer que, por exemplo, hábitos saudáveis promovem a produção maior de testosterona? Exatamente, principalmente isso, uma atividade física e uma alimentação saudável, daí ajuda nessa produção da testosterona. Agora, em casos mais graves, informação na tela, a gente pode ter AVC, provocado pela baixa produção de testosterona? O que a gente pode acontecer é o seguinte, pode ter por causa dessa testosterona. Esse AVC está mais associado quando aquela pessoa ela tenta fazer uma utilização acima da quantidade permitida. Ah, tá. Então, vamos supor que ela tem uma quantidade baixa de testosterona, ou então tem uma quantidade normal, e vai utilizar em excesso. Seria os anabolizantes, os esteroides anabolizantes, que aí chegaria nesse problema. A testosterona baixa, ela está associada sim também, certo? Pode estar associada a um desfecho cardiovascular, certo? Mas eu gostaria de chamar muita atenção nesse excesso do uso, que aí vai ter um risco maior de infarto, risco maior de AVC também. Então, vamos tocar nesse ponto. Existem pessoas que fazem uma espécie de automedicação, autoadministração de testosterona e que risco isso pode ter na saúde delas? Exatamente. Daí é o grande problema que a gente vê observado no dia a dia, na academia. É aquela pessoa que quer utilizar esses esteroides anabolizantes, quer utilizar a testosterona para uma performance, que é uma performance na sua atividade física, que é um benefício estético com relação também associado à atividade física e quer utilizar a testosterona. Esse é o grande problema. Por quê? Porque o excesso desse hormônio, ele vai implicar em diversos pontos, principalmente no coração. Pode provocar uma hipertrofia cardíaca, favorece a formação daquelas placas de ateroma, que seria exatamente o que provoca um infarto agudo do miocárdio, pode provocar também um acidente vascular cerebral, então está associado esse excesso da testosterona. Além disso, infertilidade pode acontecer, certo? Pode acontecer um comportamento mais agressivo também, um pouco de ansiedade, estresse, pode acontecer por causa dessa testosterona. Então, vários problemas pelo excesso dessa administração. Olha, bom, vamos lá. E quem tiver problemas eventuais ou imaginar que tem problema com testosterona, precisa de ajuda médica ou especialista, qual é, doutor? Endocrinologista é o que é especialista nessa parte de hormônios. Então, se você tem alguma queixa de deficiência desse hormônio, tem que procurar o endocrinologista. E tomar muito cuidado, como a gente vem observado muito, Joelson, até pessoa jovem tendo infarto, tendo esses problemas cardíacos que não era para até acontecer. Uhum. Então tem que ficar atento, porque é muito comum, está banalizado. Na academia mesmo, o pessoal utiliza... Não pode acontecer. Não pode acontecer, exatamente. Já teve caso, inclusive, caso aqui em Teresina, a pessoa vai para a UTI por causa do excesso dessa utilização. Olha, inclusive a cidade de Teresina vai discutir, né, um evento essa semana sobre questões que envolvem não só o assunto que nós tratamos aqui, a testosterona, mas também... consumo compulsivo de alimentação. O evento vai acontecer a partir de sexta-feira, doutor? Sexta-feira, Gelson. Sexta e sábado, no SESC Cajuína, nós vamos discutir vários temas da endocrinologia. Vários colegas de renome nacional e internacional estarão aqui para discutir com a nossa cidade, com a nossa equipe médica dos endocrinologistas, ginecologistas vão participar também, cardiologistas, vários especialistas, geriatras também. Então, nós temos vai ser uma discussão bem rica, não só sobre o tema da testosterona, sobre diversos outros temas. Com relação à testosterona específica, a gente vai falar com relação à reposição nos homens, falar naqueles casos das mulheres que, às vezes, elas querem realmente utilizar, orientar como é que realmente o que é certo, o que é errado com relação a isso, tá certo? Uhum. Então, a gente vai falar sobre diversos temas associados a isso. É aberto ao público ou só para estudantes e profissionais da área? Estudantes profissionais da área é o nosso foco principal. Então, eles são o nosso foco principal. Então, é um evento médico mesmo. E Teresina, nesse final de semana, está sediando um evento com um renome nacional. Tá. O som tem endereço eletrônico, site? Sim. EndoPiauí, www.endopiauí.com.br. O maior evento de endocrinologia na nossa região, aqui em Teresina, nesse final de semana. endopiauí.com.br. Exato. Quero agradecer, doutor. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, pelos esclarecimentos, e ficou alerta para a saúde das pessoas para evitar esse consumo de testosterona por si mesmo, essa autoprocura aí, medicação, autoadministração de testosterona. Muito obrigado, doutor Wallace. Obrigado pela participação, um ótimo dia.